está. E os cartões e tudo! Vou tirar daqui esta tralha que é para não sujar. Sim, isto é a mania do apresentador, estas canetas. Não é nada obrigatório. Já estás a gravar, não? Sim, claro. Depois corta-se. Antes de mais, muito obrigada por Não ter aceito agradeças, esta não entrevista. agradeças. Não agradeças, eu não faço. Não, É estou a a nossa brincar. primeira entrevista, nunca É? tínhamos- É. Nós nunca tínhamos feito com ninguém antes. Vá. Não é para intimidar? Pronto. Teres aceitado. Claro, pronto. Teres aceitado. Isso é que é. Bora. Vamos gostar desta parte. Bora. Estamos depois. Vá. Vamos começar com um pouco sobre o início da sua carreira, Sim. algumas curiosidades que nós temos, que outros alunos, inclusive da universidade, têm. Sim. Então comece com Colegas, esta pergunta. portanto. Sim, outros colegas neste Sim. caso. Entrou apenas com 16 anos para o mundo da rádio no programa Musicomania. Como é que se adaptou sendo tão jovem? Dia 1 de outubro de 1986, será? Acho que é isso. Não tenho certeza. Mas acho que é isso. Como é que eu... 88. Agora já não me lembro. Mas é para aí. Mas é década de 80, afinal, sim. Eu fazia rádio local. Na Amadora estavam a começar a surgir as primeiras rádios locais. Rádio Regional da Amadora. Nós estávamos, eu, o Jorge Alexandre Lopes, que ainda trabalha connosco aqui na RDP, o Rui Almeida, que fazia relatos de futebol, e o Nuno Santos, que é o atual diretor de informação da TV, ou da CNN. Agora estou a mudar tudo. E nós tínhamos esta vontade de fazermos aquilo que os nossos ídolos faziam, que era rádio. Nós tínhamos como entretenimento 2 canais de televisão, o segundo canal começava tarde e não dava propriamente os programas que alguém da nossa geração na adolescência gostava de ver. Portanto, nós aquilo que fazíamos era inclusivamente procurar rádios internacionais através da onda curta. Antigamente os rádios tinham botões. Não é? E nós com os botõezinhos andávamos ali à procura das melhores frequências para tentarmos ouvir, por exemplo, uma rádio histórica que é a Radio Caroline. Foi alvo até de um filme, recentemente, porque eles, como também eram piratas, na altura, não quando nós fizemos essa busca, mas quando eles surgiram em Inglaterra, eles tiveram que ir para um navio para poder transmitir, porque fora de um determinado raio, eles podiam transmitir e já não podiam ser presos. E tem esta história também, que foi muito significativa para nós, porque nos ajudava a termos desculpa para também queremos fazer rádio, não é? Uma fonte de inspiração. E então foi por aí. E foi ter uma lata imensa, que foi dirigir-nos ao Roldorão. Eu e o Jorge fizemos um périplo por Lisboa, fomos à Rádio Comercial de manhã, onde estavam aqueles que nós mais gostávamos. Fomos a seguir à Rádio Renascença na Rua Ivans, ainda funcionava na Rua Ivans, e não nos deixaram entrar porque tínhamos que ir por intermédio da escola com uma declaração, ainda me lembro, que usava-se na altura uma declaração azul, selada, uma declaração de 25 linhas, com o pedido expresso da escola, enviada por correio, com resposta a ser enviada pela rádio, para marcar o dia, e dissemos-nos, não nos podiam deixar entrar. Almoçámos por Lisboa, eu e o Jorge, e lembrámos que havia um programa que passava música que nós gostávamos, feito pelo Roldorão, Musicomania, na Antena 1, e fomos a pé, do Rossio até da Assembleia da República, era lá a Rua do Calhas, onde estava a Antena 1, a RDP Internacional não, mas a Antena 1 na altura sim, que tinha a programação e a informação no mesmo sítio, Rua do Calhas. E fomos lá tentar entrar. Eram 5 da tarde, já com muitos serviços encerrados, e a senhora da recepção disse não, mesma conversa da Rádio Renascença, via da escola, blá blá blá, e o Roldorão está mesmo a chegar às 5 da tarde, em cima da hora, e está a senhora das luzes, estes meninos gostavam de assistir ao programa, podem ir, venham putos, venham, carrega-me aqui as malas, e fomos para dentro do estúdio. Rádio, coisa fascinante. Tudo uma novidade. Incrível, não é? Deixaram-nos entrar. E passado um bocadinho, ele começa a atender telefonemas e diz: pá, cruzem vocês sabem cruzar música? Cruzem-me aqui 2 discos. E ele volta, e nós apontámos o disco e pôrmos o disco no ar. Nós! Bom, a mesa de locução
Imaginem que era aqui, a mesa de convidados seria onde está a câmara colocada nesta altura. Mais ou menos a esta distância. E eu e o Jorge estávamos, portanto, a babar-nos, a assistir ao Raul Durão a trabalhar, e eu volto-me para o Jorge e digo assim, quase em surdina: agora perguntar se precisa de colaboradores. Não custa nada perguntar, não custa nada. Estás maluco? O homem não nos conhece de lado nenhum. Agora vai querer colaboradores por cá. Não custa nada, perguntar não custa, perguntar não custa. Chegamos ao final do programa. Putz, ajudem-me a carregar os discos, pá, porque eu tenho que levar os discos aqui para a produção, vocês não se importam? Bora, carregar os discos. Estamos na sala de produção, começa a falar ao telefone, em vários telefones, aqueles telefones pretos, antigos, com um disco, não é? Ele começa a falar num, começa a falar no outro. O já partiu e não se importa que eu conte, ele tinha várias namoradas, portanto ele tinha que falar em telefones distantes uns dos outros para que as outras não percebessem que ele estava a falar. Bom, um beijinho para o Raul e para a presença dele, permanente. E isto já eram quase 8 da noite e ele perguntou: mas vocês moram onde? De onde é que vêm? Não é? Amadora? Então, mas vocês não vieram de canal, transportes e tal? É para transportes, vão chegar a que horas a casa? E já não me lembro se foi o Jorge. Desculpe, nós temos aqui pensado, não gostava de ter pessoas de outra geração para lhe dar uma ajuda. Pá, ainda bem que falam nisso, eu tenho estado a pensar nisso, pá, eu só não vou para novo, pá, músicas novas, hábitos novos, linguagem nova, pá, tragam-me uma folha manuscrita, pá, uma folha, arranjem-me uma folha e tragam-me uma folha escrita e venham para a semana. E nós, na semana seguinte, apresentámos uma série de ideias, ele adorou, começámos a trabalhar, ou no princípio do mês a seguir, uma coisa assim. A nossa data oficial da entrada na RDP Antena 1 é dia 1 de outubro, é o Dia Mundial da Música. Foi uma boa coincidência, porque fizemos exteriores e tudo, coisa que o programa não tinha. Mas o Jorge assinalou 30, eu acho que são 38 anos, eu não tenho certeza. Sim. Já são muitas datas. Um bocadinho. São muitas. Muita coisa. Durante muito tempo, um dos seus objetivos era ganhar um Globo de Ouro. Era aquele. Eu não sei se era objetivo, sei que era algo que podia confirmar o meu esforço e o meu empenhamento. Estava no caminho certo. Reconhecimento para aquilo que eu me tinha entregue, percebes? Sim. À comunicação. E foi simultaneamente também a demonstração de que alguém suburbano, que não tem nome de família, no nosso caso que vinha de uma rádio pirata, podia chegar à maior das distinções existentes na altura. Era mais isso do que provavelmente aquela vaidade. Tenho o Globo de Ouro. Eu, para ser completamente sincero, eu não sei onde é que tenho o Globo. Eu não sei onde é que eu tenho. Eu não sei, sinceramente, não sei onde é que eu tenho. Deve estar encaixotado a luz, mas eu não faço a menor ideia de onde esteja o meu Globo de Ouro. Só para terem uma ideia. E os prémios são isso mesmo, são momentos efêmeros. Recebemos o prémio e temos um de dois caminhos. Ou nos encostamos à fama do prémio, ou julgamos que aquilo é apenas mais uma responsabilidade que passamos a transportar connosco e que nos deve levar a trabalhar mais e melhor do que o fizemos até ali. E eu interpretei assim, tanto que nem sequer sei do... Anda, chuta. Com este aumento de reconhecimento, chegou a sentir alguma dificuldade em conciliar a sua vida profissional com mesmo a sua vida pessoal? Mas isso é constante. Eu acho que quem está neste meio tem sempre esse debate interno. Sim. Porque tu tens, se queres chegar longe, em qualquer atividade, mas em particular nesta, tu tens que estar muitas horas disponível para, a qualquer instante, ser solicitado, quer seja em estúdio, quer seja em algum ponto de reportagem, quer seja em algum país. Mas não podes como é que isto se diz sem ser muito frio nem muito cru, não podes nunca condicionar, se queres de facto chegar longe, não podes nunca condicionar o teu caminho profissional com a tua vida pessoal, porque se condicionas, alguém vai aproveitar a oportunidade. E portanto é uma escolha. Foi relativamente a tempo, onde sentiu mais uma perda de tempo, perdeu muito tempo nos estúdios, perdeu muito tempo... Não, porque aprendi sempre. Agora, não é despiciando dizer-vos que me casei 3 vezes. De facto, é difícil.
É difícil para ambos os lados. Claro. Claro que sim. Para conciliar uma coisa. Estás a gravar. Para conciliares uma coisa e a outra. É muito complicado. Para o próprio e para a pessoa com quem o que estamos a viver. É muito difícil. Muito difícil. E quais foram as principais diferenças que sentiu na transição entre você começou no jornalismo desportivo na rádio, Sim. até que depois ingressou no mundo televisivo e jornalismo desportivo na mesma? Sim. Se não me engano. Quais foram as principais diferenças que notou? Adaptar a linguagem, porque a imagem já conta mais de metade da história, portanto, Claro. tudo o que tu possas acrescentar terá de ser uma mais-valia para aquilo que a imagem já mostra, para não corrermos o risco de estarmos a repetir e estarmos a desperdiçar, que eu acho que é um bocadinho aquilo que se vê, é um dos defeitos que eu aponto a quem reporta e a quem entretém. Tu não tens que estar a descrever aquilo que o telespectador está a ver, a menos que aquilo que o telespectador esteja a ver não seja suficiente para que aquilo que ele vê seja a plenitude daquilo que a imagem possa estar a mostrar. Estar a dizer, por exemplo, o número 2 segue com a bola é uma coisa que toda a gente sabe, porque toda a gente está a ver que é o número 2 que segue com a bola. Agora, dizer, por exemplo, que aquele jogador nunca foi defesa lateral direito e que pela primeira vez está a jogar naquela posição, se calhar é um acrescento ao facto daquele jogador estar com a bola nos pés. Tem de ser um Faço-me complemento entender? à imagem. Tem que ser sempre um complemento. E foi essa a transição que me deu mais trabalho. Porque habituado à rádio, onde tudo se descreve, passar para um sítio onde tu tens que adaptar a linguagem àquilo que a imagem já oferece. Claro. Uma Okay? questão. Para ser uma mais-valia e não para ser Sim, um, sim. para ser um Nesta excesso. mudança toda, começou a sentir alguma preocupação ou ter de acrescentar uma preocupação com outfits, visto que neste momento não era só ouvir o que dizemos, era ver a nossa imagem? Parecer bem. Eu nunca Sim. foi uma coisa que me pecantasse muito, sou honesto. Ainda hoje, a Sónia escolhe a roupa dela e a pessoa que trabalha connosco no guarda-roupa adapta a minha roupa à roupa que a Sónia escolhe. Claro. Eu estou, isso sempre foi uma preocupação minha, eu estou sempre muito mais preocupado com o conteúdo do que com a forma. Sim. Reconheço que a imagem é importante, mas tem uma cota parte de importância para o meu desempenho profissional muito inferior relativamente ao conteúdo. Ao conteúdo, claro. Eu acho que o conteúdo é o fundamento da comunicação. A forma como nós expressamos o conteúdo é importante, mas se o conteúdo for mau, por muito boa que seja a embalagem, ela vai ter sempre um produto mau lá dentro. Portanto, não chega só a sermos bonitos, estarmos muito corpo em V, temos uns ótimos abs, é preciso trabalhar o conteúdo. Certo. E Claro que sim. ter a noção de que podes fazer a diferença, não pela imagem, mas pelo conteúdo. A imagem é um complemento do conteúdo, pelo menos para mim. Eu pessoalmente pretendo ingressar no mundo da televisão. Sim. E uma das coisas que me preocupa é o declínio, talvez, das visualizações da televisão. Sim. Que mudanças a caixa que deveriam acontecer, nomeadamente às televisões generalistas, para que isto não aconteça? Acha que deve haver uma mudança? Vamos por partes. O número de pessoas que vê televisão não é menor, ele está mais distribuído. Sim. O que sucede com os canais generalistas é, na minha humildíssima opinião, é não perceberem a transformação do receptor. O receptor, para ver televisão generalista, quer imprevisibilidade. E a imprevisibilidade só lhe é oferecida em direto. Independentemente dos custos que isso possa trazer, eu acho que no imediato as televisões generalistas deviam preocupar-se em ter o maior número de horas possível com diretos, inclusive novelas e séries. Eu acho que isso são os primórdios da televisão. Se vocês estudarem, estudam com certeza muito. A televisão, sabem que nos Estados Unidos da América os soaps, as séries, eram todas feitas em direto, com público em direto. E a televisão generalista ou regressa a esta preocupação permanente, ou vai perder telespectadores todos os dias. Não podemos ignorar o facto das pessoas poderem ver televisão aqui, em telemóveis. Não podemos ignorar o facto das pessoas poderem ver televisão em tablets. Não podemos ignorar o facto das pessoas poderem ver televisão em computadores.
Futuro, projetores a partir do relógio. Lá chegaremos. Projetas para o sítio que queres e estás a ver a partir do relógio. E, portanto, nós pensarmos a televisão como um móvel, temos também já uma ideia ultrapassada. A televisão não é apenas aquele móvel Claro. que tínhamos lá em casa e que ocupa um determinado espaço. Tanto que as grandes empresas estão cada vez mais a investir em projetores, porque sabem que as pessoas têm preocupações com decoração e acham que as televisões perturbam a decoração das suas casas. Estou, às vezes. Muitas vezes. Daí existirem marcas, a Samsung e a LG têm projetores com muito melhor qualidade de imagem do que algumas Uma televisões. televisão. Portanto, nós temos que estar constantemente atualizados para percebermos também aquilo que a televisão precisa. E a televisão precisa agora muito de interação direta com o telespectador. Quanto mais o telespectador estiver diretamente interligado com aquilo que tu estás a oferecer por via de uma televisão generalista, maior interesse tu despertas. Portanto, não pode ser apenas o telespectador ou o receptor da mensagem passivo que apenas serve para ligar números de telefone para ganhar prémios. Certo. Temos que estar com uma maior interligação com o receptor, com o interlocutor, para que ele se sinta parte da ação. E se ignorarmos isso, ele vai à procura do melhor produto. E o melhor produto está inegavelmente nos canais de streaming, porque os canais de streaming têm capacidades financeiras que lhes permite fazer séries e que lhes permite fazer cinema como as televisões já não têm alcance para o conseguir fazer. E de que forma é que deveria ser estabelecida essa interação com o receptor de informação? Eu acho que as redes sociais servem exatamente para isso. Eu acho que os WhatsApps da vida servem exatamente para isso. E não há nada mais económico do que uma mensagem do WhatsApp. Portanto, nós não podemos... Antigamente passavam, depois, entretanto, deixaram de passar nos rodapés mensagens que as pessoas mandavam, não é? Sim. Isso era corrente. Durante um período de tempo, isso era quase que obrigatório passarem-se permanentemente mensagens. Não houve critério nas mensagens, eu acho. Pois. Eu acho que as pessoas passaram a usar aquilo para mandar declarações de amor. Indiretas para quem tivesse a ver Indiretas também. para pessoas que estão a ver. Almoços e jantares do batalhão que esteve na Guerra do Ultramar. E há mais coisas. Tu podes pedir às pessoas, para as pessoas interagirem face aos temas que estão a ser expostos. E condicionar-se, no melhor sentido, isso depois levar-nos a uma outra discussão sobre a liberdade e o condicionalismo dos programas e quem é que dirige ou não os programas. Isso é outra conversa. Mas isso também permitiria que o telespectador pudesse exercer o seu direito à opinião por via dessa interligação com quem produz e apresenta os programas. Certo. E agora? Esteve num modelo privado Sim. e num modelo público televisivo. Sim. Quais foram as principais diferenças que notou? As grandes diferenças são diferenças de responsabilidade de conteúdos versus responsabilidade de números. Sim. Aqui nós sentimos que há algumas preocupações pedagógicas que se inserem no contrato de concessão de serviço público que a RTP tem com o Estado e que as televisões privadas não dispõem apenas e só porque têm que pagar contas ao fim do mês e têm que ter números que justifiquem o investimento publicitário para cumprirem Claro. as suas despesas. Aqui, apesar de eles também, para terem concessão das suas licenças, também têm que respeitar uma série de ditames. Se eles respeitam ou não, isso é outra conversa, levar-nos-ia para outra discussão, que é sobre qual é, afinal de contas, o papel da entidade reguladora para a comunicação. Era outra conversa para onde poderíamos dirigir este nosso bate-papo. Mas o que nos interessa agora é responder à tua pergunta. Diferenças cingem-se principalmente entre o papel de respeito de cumprimento do serviço público por parte da RTP versus os números que as televisões privadas têm de obter para conseguirem pagar as suas contas ao fim do mês. Não é que a RTP não tenha contas para pagar, porque serviço público só se cumpre não apenas quando se faz o serviço, mas também quando se tem público.
porque senão faltam um dos vetores. Serviço sem público não é serviço. Serviço público é serviço com público. Ok? Ok. Ao longo de tantos anos já apresentou tantos programas de televisão, não é? Qual foi aquele programa que o fez evoluir como apresentador, que mais o fez evoluir como apresentador e também como pessoa? Agora ou nunca. Muito exigente em todos os aspectos e foi o pulo. Foi quando eu me desinibi em absoluto e foi também quando eu vivi intensamente uma produção de primeiro nível. Foi o Agora ou Nunca, sim. Até porque o programa foi em crescendo e o nosso último Agora ou Nunca teve quase tanta audiência como um jogo de futebol da seleção. Quase 5 milhões de pessoas a ver. Teve picos de quase 5 milhões de pessoas a ver. Teve uma média de 26% de rating, o que dá 3 milhões e qualquer coisa. 3 milhões e 100 ou 3 milhões e 200 mil telespectadores. E teve momentos de share sempre acima de 50% e teve momentos de rating acima dos 4%. Portanto, estamos a falar de quase 5 milhões de pessoas a ver. E nós tivemos a noção disso, tivemos a noção desse crescimento e tivemos também a noção de como produzir, de como fazer pesquisa para a televisão. E eu estava sempre envolvido, eu não era apenas o papagaio que chegava ali e falava Claro. e sem teleponto, o que também me deu Era um um traquejo desafio. muito grande. Muito grande, muito grande. De tantos momentos televisivos, qual é que escolheria para ser o momento que mais marcou a sua vida? Olha, marcou-me negativamente o bar da TV, que odiei fazer, mas era uma circunstância da SIC, onde a SIC estava a perder a audiência para a TVI. E Por que motivo odiou? Porque eu não gosto daquele género de formatos, porque para mim a televisão é para mostrar o que as pessoas têm de melhor e não o que as pessoas têm de pior. Claro. E se as televisões se aproveitam dos defeitos, das piores facetas do ser humano, eu não posso concordar com a existência desse tipo de formatos. Já basta a vida. Já basta as desgraças diárias, as notícias diárias que nos demonstram o quanto a humanidade precisa ainda de crescer. Se estamos a dar palco a quem não tem um comportamento tido como um comportamento positivo, eu acho que é desperdício de oportunidade, desperdício de tempo e desperdício de aprendizagem. Porque a televisão tem que entreter, mas tem obrigações dentro do espaço de entretenimento que passam por pedagogia. Entreter, sim, distrair, sim, mas não revelar o pior que o ser humano tem. Claro. Okay? Uma pergunta que todos temos curiosidade, Conta-me. que é, em tantos anos de carreira, trabalhou com diversas pessoas, qual foi a pessoa que mais gostou de trabalhar? O meu mestre, o Artur Agostinho, em rádio. Uma resposta fácil. É uma resposta muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Porque eu estava no início e porque ele, para além de ser vou-me repetir dizendo mestre, um exemplo, ele foi dando, na altura em que eu estava em plena lapidação do meu ser como profissional, estava a absorver todas as informações que ele me passava e eu aprendi imenso com ele. O primeiro dia em que eu entro naquele cubículo, aquela sala minúscula da rádio comercial, em que ele me recebe, eu e mais 2 pessoas, ele diz-nos o seguinte: aqui toda a gente tem liberdade para trabalhar de improviso. Se vocês me permitem um conselho, quanto mais escritos tiver o vosso improviso, melhor vocês vão trabalhar. Portanto, escrevam o vosso improviso, que melhor vocês vão trabalhar e mais descansado eu vou ficar. Outra curiosidade que temos Entre muitas outras coisas. E não tem de responder, logicamente, quem foi a pessoa que menos gostou de trabalhar? Eu não te vou dizer exatamente por respeito Claro que que sim. tenho a qualquer... Mas por que motivo? Porque não me identificava com o modo como a pessoa fazia e porque o caráter dessa pessoa não me agrada. Não lhe acrescentava nada. Não me acrescenta agrada. nada, exato. E isso fazemos no nosso dia-a-dia. Há pessoas com quem nós nos damos bem e há pessoas com quem não nos damos tão bem. Claro. Tão simples quanto isso. E sim, era uma mulher. Pronto. Sendo uma pessoa com tanto traquejo no ramo televisivo, que conselhos daria a quem pretende ingressar neste mundo? Aproveitar os meios. Nunca tiveram tantos meios para fazer.
Por exemplo, nunca foi tão fácil, Pois? nunca foi tão barato, nunca esteve tão aberto para a imaginação e para a criação de novas ideias e para a aceitação das novas ideias. Porque se tu colocas em qualquer plataforma de emissão, YouTube, Face, Insta, onde tu quiseres, não tens, tirando casos mais extremos, não é? Se tu fores para pornografia ou se fores para violência gratuita, é evidente que Sim, sim. os, Censurado. as respectivas plataformas censuram-te, não é? Certo. Mas tudo o resto, todo outro universo da imaginação está à vossa disposição. E, portanto, tudo é admissível. Eu soube agora, recentemente, pelas minhas filhas, que agora anda a moda de ver tirar pontos negros. Uma coisa que eu acho completamente ridícula. Mas está a moda de ver tirar pontos negros. Opa, Há tantas modas. há gostos para tudo. Claro. Mas agora a malta entretém-se a ver tirar pontos negros. Ainda se fosse ao próprio, tenho pontos negros, vou tirar nos Acho pés. que é aquele prazer que dá a ver sair tudo. Sei lá, não sei, mas que é uma porcaria de uma moda atual. E outra que eu também acho muito estranha, mas que eu aceito tudo e que tem visualizações que nunca mais acaba, que é estar a falar baixinho. Pois, é no ASMR. TikTok. E não é só no TikTok. Eu tenho um canal na Twitch e há pessoas em Portugal que se dedicam única e exclusivamente. Epá, não dá para perceber. As pessoas O de que é facto certo é que fazem disso vida. fazem disso vida. As pessoas dispersam muito os seus gostos e tem que se admitir. Agora, voltando àquilo que tu me disseste, tendo todas estas ferramentas de trabalho, isto é uma ferramenta de trabalho que está aqui, este telemóvel, tendo estas ferramentas de trabalho tão acessíveis e fiáveis, atenção, porque antigamente também havia gravadores, antigamente também havia máquinas de filmar, mas, por exemplo, para editar era uma carga de trabalho. Era muito difícil. Agora, tu consegues fazer tudo no telemóvel, se quiseres. Não tens que ter uma câmara XPTO, Sim. porque a câmara XPTO já está aqui Já está dentro aqui, do incorporada no telemóvel. Portanto, é telemóvel. teres uma boa ideia. Eu, nos cursos que dou de apresentação aqui na Restart, a primeira coisa que lhes digo é nada é impossível. Basta querer. Atualmente nada é impossível. Pode-se fazer com muitos meios, mas também se pode fazer com poucos meios. E pode ficar bem feito desde que te dediques de alma e coração, com imaginação e também com empenhamento e gosto, e bom gosto. Também é preciso, digo eu, algum bom gosto. E bom gosto é bom gosto estético, aí falávamos da imagem outra vez. Algum bom gosto estético, quer seja na voz, quer seja na imagem e voz. Podes oferecer uma boa proposta, um bom conteúdo. Mas para isso é preciso trabalhar. Claro. E Nada- considera nada cai no- importante, nos dias de Nada cai no hoje, colo. Diz. ter um curso para entrar neste mundo da comunicação. Julgo que sim, mas não é condição. Pois. Certo. Julgo que é uma ótima ferramenta, uma fantástica ferramenta. Eu sou exemplo disso. Eu não tirei curso superior de comunicação, eu entrei para o primeiro ano de Filosofia da Católica, estudava e trabalhava simultaneamente e acho que aquilo que vocês estão a fazer é precioso para que vocês possam fazer melhor. Não é condição para que se consiga fazer. É o que eu acho. É uma ferramenta fantástica, Certo. porque efetivamente vocês têm acesso a conhecimento que não teriam se não estivessem no curso, não é? Portanto, têm esse avanço face aos outros que não Claro, tiram tem o mais curso. ferramentas. Sim, tem mais uma ferramenta fulcral para fazer melhor o vosso trabalho. Não é, repito, condição para deixar de fazer. Ok? Considera, é outra curiosidade Diz. que todos temos, que houve algum momento televisivo em direito que o deixou um pouco mais embaraçoso? Então não houve. No tal bar da Sim, qual? TV, No bar da TV? sim, Esse marcou-lhe. quando me marcou pela negativa, em todos os aspectos. Foi muito bom. Entrou um pai em desespero, a mãe, ou o pai, já não me lembro, a mãe em desespero, que ia tirar a filha de dentro da casa, que eles trabalhavam e estavam dentro de uma casa, porque a filha tinha dormido com um vibrador em cima da mesa de cabeceira. E o pai já não saía de casa, como é que ela diz? O teu pai já não sai de casa há 3 dias, com vergonha da família. É que depois não condiciona só a imagem dela. Como não é evidente, Claro que sim. claro. O que é que mais gosta de fazer quando está longe de estúdios? Gosto de jogar golfe, adoro. Devia ter começado há mais tempo, porque eu vejo toda a gente começa a jogar golfe tardiamente. Gosto de fazer Lego, gosto de ler.
Adoro ler. Aliás, eu tenho em cima da minha mesa de cabeceira, assim, de repente tenho para aí 5 livros para ler, assim, de repente que me lembro. E tenho livros no carro, e tenho livros espalhados pela casa. Adoro Lego. Adoro. Descontrai-me muito. Muito, muito, muito. Fazer montagem de sets de Lego, adoro. Gosto de ver televisão, mas procuro ver televisão que gosto. Atualmente tenho uma pessoa que eu acho que está melhor a fazer talk shows daquelas que eu vejo, que é o Stephen Colbert, que eu vos recomendo vivamente, que ele faz aquilo muito político e muitas das coisas que ele diz nós não apanhamos e não percebemos exatamente o porquê da reação, mas eu acho que ele faz aquilo muito bem, muito bem. A interação perfeita entre um anchor, entre um apresentador e a imagem e o telespectador. Aconselho-vos vivamente, eu acho que se aprende imenso vendo o Stephen Colbert trabalhar. Aliás, há um vídeo recente do Keanu Reeves em que o Stephen Colbert lhe pergunta sobre a morte e ele fez essa pergunta há uns 5 anos e voltou a repetir agora a pergunta passados estes tempos da pandemia, e recomendo-vos também, procurem esse bocadinho, porque é boa a resposta do Keanu Reeves, mas é boa a forma como se faz a pergunta. Não vai dar spoiler da resposta. Não, um pouco mais ou menos, têm que ver, se não viram, têm que ver. Stephen com PH, Stephen Colbert, e é para mim muito melhor do que o, como é que ele se chama? O do Carpool e o outro que faz eu e os nomes. Jimmy Fallon, sim. Muito melhor. E que melhor que o Letterman também. E melhor do que agora, como é que se chama? O que foi substituir, que é também muito famoso. Mas não interessa. Vocês depois procuram, mas procurem Stephen Colbert, com ele aprenda. Se pudesse falar como o Jorge de há 30 anos atrás, o que é que lhe diria? De há 30 anos? Ou 40? Vai como foste. Vai como foste. Se calhar não perdia tanto tempo com pessoas negativas, se calhar não perdia tanto tempo com momentos de tristeza face a algumas injustiças que me cometeram, mas o princípio estava lá nesse Jorge de há 30, 40 anos, que é correr atrás, procurar aquilo que mais ambicionava, sem receio. Sem receio. Que Ou não é garantido? Claro que sim. não é garantido, e o único receio, se não formos crentes, o único receio que podemos ter é da morte, que é o único patamar para além do qual nós não temos ainda uma resposta certa. Se formos crentes não é bem a mesma coisa, mas para quem não é crente acaba por ser o único momento onde provavelmente possamos ter algum receio, algum medo. Não é? Uhum. É o que é que vem a seguir à morte. Disse anteriormente que não tirou um curso, Sim. neste caso para comunicação, Sim. mas agora está matriculado na Universidade Sim. da Maia, que por acaso é da nossa turma. Sim. O que Há é que disciplinas à tarde este ano? Ou Não. Não, é só de manhã. Pois, estou desgraçado. Está a ver? Eu O quê? quero e não me deixo. O que é que o levou a levar este curso agora, ao fim de tantos anos de carreira? Uma ferramenta, considera essencial? Ferramenta. Aprender. Mesmo com este tempo de carreira. Sempre à procura de saber mais. Sempre à procura de fazer melhor. Nunca desistir. Uhum. Eu tenho esta máxima na minha cabeça. Eu acho que nós começamos a envelhecer no dia em que julgamos que já sabemos tudo. Esse é que é o dia em que começamos a envelhecer. Sim. E eu acho que não sei tudo. Estou longe de saber tudo. Muito longe. Muito longe. E pronto para novos desafios. E havendo tantos estabelecimentos de ensino até Sim. para este curso, porque a Universidade da Maia? Porque tenho lá amigos, em primeiro lugar, grandes amigos da Universidade da Maia. Depois porque tenho uma ligação à Universidade da Maia que vai muito para além desta minha vontade de tirar o curso e de ter colaborado já em várias ações Sim. da Universidade e do Instituto também, com o qual colaboro já há muitos anos, muitos mesmo. E até foi por sugestão deles, olha lá, por que é que não tiras aqui o curso? Boa ideia. Bora lá, vamos lá tratar disso. Vamos lá. E foi assim que fiz a minha inscrição, com o pedido de créditos, naturalmente, não é? Com tantos anos de profissão, e atribuíram-nos créditos máximos. Eu peço desculpa, mas é a minha profissão. A tal me permite. Sim.
Última questão, porquê é que decidiu e como é que surgiu ser embaixador da Universidade Jovem? Por intermédio de amigos do Instituto e por sentir que nós devemos dar a conhecer a possibilidade de passar o tempo sem ser único e exclusivamente, sem fazer nada, estar só com os amigos, procrastinar, em alguns casos, noutros, até em verdade por caminhos que vocês sabem, conhecem tão bem quanto eu, ou melhor até do que eu, que nos podem remeter para práticas que não são propriamente as mais indicadas para a nossa vida, e poder fazê-lo, não só praticando desporto, mas podendo estar com pessoas, fontes de conhecimento, tanto melhor. Dando espaço também, naquele programa, dando espaço também para que as pessoas se divirtam, para que as pessoas pratiquem desporto e para que as pessoas aprendam. Isso é fantástico. Eu acho que é a melhor relação que se pode ter na vida. Que é aquilo que eu pretendo fazer também na minha. Eu trabalho e gosto do que faço, brinco quando tenho que brincar e aprendo permanentemente. E isso são 3 das muitas vertentes da Universidade Jovem e são também regras para que eu continue a olhar para a vida como um desafio, todos os dias de manhã. Para além de perceber que ainda não preciso usar óculos, que é uma das coisas que eu prezo muito quando me levanto de manhã. Estou ainda naquela fase da focagem, olho no espelho e digo: espera, ler umas letras, está porreiro, não preciso de usar óculos, está fantástico ainda. Só quando tenho assim a vista cansada e tenho uns óculos só para a vista cansada, porque a minha família toda usa óculos, menos eu. Toda. Seu exceção. Toda. Não sei. Vai, depois prezo muito exercício físico, prezo muito uma alimentação saudável, prezo muito tratar bem as pessoas, não são as pessoas que me tratam bem, tratar bem o meu semelhante, independentemente de conhecer ou não. E prezo também muito em considerar família muito mais pessoas do que aquelas que me têm uma ligação sanguínea. Para mim, família é muito mais do que o laço de sangue. Família pode ser aqui a minha Ana, que está aqui como funcionária da limpeza, pode ser a minha Emília, que também está na mesma categoria, pode ser a Manela do guarda-roupa, pode ser, sei lá, tantas pessoas que eu conheço e que são, não é só daqui, pessoas que eu conheço e com quem tenho uma relação social. E se essa relação social for uma relação social, não é proveitosa para ambas as partes. É proveitosa no sentido de sermos melhores pessoas. Não naquele sentido de aquela pessoa presta este serviço, então eu vou-me ligar a ela porque ela me dá alguma coisa em troca. Não. É esta simbiose da existência. A simbiose da sociedade. Nós somos animais da relação. Nós, homens, desculpa, o universo, homem, mulher, humanidade, são as pessoas que depois agora ofendem-se por tudo e por nada. Nós somos animais comunitários. E, portanto, quanto mais e melhor nós vivemos em comunidade, melhor a sociedade pode ser. E eu acredito piamente neste princípio. E, portanto, tento fazer parte desse princípio, alimentando diariamente, em todas e quaisquer circunstâncias. Se tiver que me afastar de alguém que produza uma energia negativa, que seja tóxica, é agora a expressão que se usa, pessoas tóxicas, a única coisa que faço é afastar-me delas. Não vale a pena estarmos a combater com aquilo que nós sabemos, por não princípio, que não é só que não nos acrescenta, é que por muito que nós digamos, não faz com que as pessoas sejam capazes de ver o caminho que estão a trilhar. Tendo também a noção de que nós não podemos ser presunçosos a ponto de julgar que o nosso caminho é melhor do que o caminho delas. Mas se não nos sentimos bem com o caminho delas, o melhor que temos a fazer, depois de termos dado a nossa opinião sobre o caminho delas, se acharmos que essa pessoa merece ouvir a nossa opinião, damos a nossa opinião, se temos alguma estima ou não por essa pessoa, e se essa pessoa mantém o seu trilho, mantém os seus hábitos, mantém o seu caráter, depois simplesmente divergimos e seguimos o nosso caminho. Porque há muitas outras pessoas que precisam. E isso é que faz com que a humanidade esteja no estado em que está.
Nós tornámos-nos tão hedonistas, nós tornámos-nos tão egoístas, e é tão parecido, não é? O hedonismo e o egoísmo são tão parecidos que, de repente, a única coisa que nos interessa é o nosso prazer imediato e a satisfação de pequenas necessidades. E esquecemos-nos do plano maior, que é o bem-estar de todos. Apenas porque andam também, e algumas pessoas a dizer, que nós temos que estar muito bem para podermos estar bem com os outros. Eu acho que se nós pudéssemos estar bem com o bem que fazemos com os outros, estaríamos todos Estaríamos melhores. todos melhor. Sim, sem Estaríamos todos dúvida. melhores. Mas pronto, mas isto. Damos assim Muito por tudo e obrigada. nada. É isto? Sim, muito É, obrigada Nem ano nenhum, não. entrevista. Primeiro, segundo e terceiro. Não há uma. Não, talvez haja, nós ainda não apanhamos. Vocês estão no terceiro, não? No segundo. Ah, no segundo? Sim. Sim. Posso ir ali só terminar? Bora. Calma.